falar um pouquinho mais sobre a remuneração ao acionista, não apenas via dividendo, mas também via recompra de ações. Tá? Agora está com o programa de recompra aberto. Pelo último release aqui, vocês consumiram 22 milhões de caixa em março, recomprando 1.854.000 ações. Em abril, mais 1.961.000 ações, 22 milhões de reais. E pelo que você fala, deve ter continuado em maio e junho também. Fala um pouquinho primeiro do programa de recompra de ações, como é importante para gerar retorno para o acionista, depois a gente entra na parte dos dividendos. Olha, a gente está executando agora, Daniel, o 4º programa de recompra. A gente acredita, assim, que somados aos dividendos, os nossos acionistas podem esperar cerca de 90%, 95% do lucro líquido ser representado por recompras e dividendos, não necessariamente nessa ordem. A companhia é muito atenta, não é, à geração de valor. Então, de uma maneira geral, uma companhia que não tem dívidas, tem uma forte geração de caixa e uma baixa necessidade de investimentos, né, de manutenção, nosso papel aqui é de estar devolvendo ao mercado o máximo valor possível da forma mais rápida. Então, por favor, sim, espere uma alocação de capital disciplinada todos os trimestres, na grande maioria do nosso lucro líquido representado por dividendos e também pelo programa de recompra. Basicamente, a soma dos dois, ela representa ali 90%, 95% do nosso resultado trimestral. É isso que a gente procura deixar bastante claro. O payout, se eu puder dizer, já entrando aqui no tema de dividendos, desde quando listamos as ações lá em 2006, já é o dobro do novo mercado. O novo mercado, todos sabem, ali 25% do lucro líquido anual distribuído aos acionistas. No nosso estatuto, a gente já registra o dobro disso, portanto, 50%. Na prática, a gente tem entregue, sim, 90% ou mais, tá, Daniel? Então, essa é uma característica da companhia, funciona que nem um reloginho, né? Se eu puder dizer. Então, esperem sim, por favor, quando a gente anuncia os resultados, basicamente no mesmo dia, a gente está também aprovando os dividendos junto ao Conselho e já fazendo a nossa proposta ali de dividendo trimestral. Esse ano, só para fechar, a gente já anunciou aí distribuições, já deliberou, né, distribuições aí de mais de R$500 milhão, e não tem por que mudar esse ritmo e essa prática, né, conforme a gente vai evoluindo aí os negócios. Então, vamos aproveitar aqui para mostrar a tabela que eu mais gosto do release de vocês, que é exatamente essa. A empresa abriu capital ali em 2006. Em 2006, ela tinha 205 milhões em caixa. Nesse período todo, de 2006 até o primeiro trimestre de 2024, ela gerou 5 bilhões e 100 milhões. Na época, quando abriu capital, se eu não me engano, era uma empresa de 600 milhões, não era mais ou menos isso, Pacheco? Exatamente. Exatamente. Então, 600 milhões de reais, que valia a empresa inteira em 2006. Tá? Desses 5 bilhões que ela já gerou, ou seja, 8 vezes o valor da empresa, ela devolveu para os acionistas 2 bilhões e 800 milhões. Então, quer dizer, a pessoa que entrou aqui no IPO, ela já ganhou mais do que 4 vezes em dividendo, mesmo que a empresa desapareça hoje. Imagina que hoje a empresa só erre agora e ela deixe de existir. Você já teria ganho 4 vezes. Né? Na claro realidade, a gente pagou, né, 3,6 bi, né, Daniel? Porque mais a restituição de capital, Exato. mais as recompras de ações. Então, quer dizer, na verdade, foi aí 6 vezes o que a pessoa ganhou. Então, o que a gente foca, né? E depois eu já vou perguntar para você falar um pouquinho, mas agora eu queria falar diretamente com você que está assistindo, que é o seguinte: a gente tem aqui dentro do Dica de hoje aquela nossa frase que é: construir leva tempo. Quando você está investindo, eu falo para vocês, é importante focar no longo prazo. É importante você saber que durante os períodos de 10 anos, 5 anos, vai ter altos e baixos. Assim como o Odontoprev teve seus altos e baixos também. Mas quando a gente para e olha 15 anos, 18 anos, a gente vê esse resultado muito expressivo. Um investimento de uma pessoa ali de 10 mil já gerou 50 mil em dividendo para ela ao longo desse período. E vai continuar gerando, porque a ação ainda existe. O que eu gosto sempre de pensar é o seguinte:
será que nos próximos 15 anos, 18 anos, ela vai continuar entregando esse tipo de resultado? Né? Por enquanto, ela tem mostrado que sim. Então, isso é o construir leva tempo. Serve para nós investidores e serve para as empresas também. Aos pouquinhos, ela vai crescendo um pouquinho de cada vez. Entendeu? É aquele de grão em grão a galinha enche o papo. Né? Ou uma maratona de 42 quilômetros você não completa sem passar o primeiro quilômetro, segundo quilômetro, terceiro quilômetro. Então, é importante ter paciência, é importante ter disciplina aqui e entender que as coisas acontecem aos poucos, que é o construir leva tempo. Agora sim, Pacheco, vamos passar para você de novo. Você já passou que o payout da empresa deve ficar aí em torno de 90% a 95%, até porque mesmo distribuindo isso, a empresa ainda cresceu o caixa dela. Né? Se a gente olhar de 2020 para cá, subiu de 700 milhões para 1 bilhão e 100 milhões. Então, eu queria aproveitar e saber de você o seguinte, né? Cara, até se conseguiria pagar, como é que é a política em si? São juros trimestrais, né? E mais um dividendo extraordinário do que sobrar, seria mais ou menos isso? Na realidade, o que a gente procura praticar são dividendos trimestrais. Hoje, no Brasil, ainda existe o juros sobre capital próprio, que a gente também pratica trimestralmente. E, em paralelo a isso, os programas de recompra de ação que podem ser feitos a qualquer momento. Né? Então, a gente procura ter todos os instrumentos justamente para atender a diversas estratégias de investimento. Né? O nosso float, as ações, tem fundos de mais de 30 países, né? Então, são estratégias diferentes, as americanas não necessariamente coincidem com as europeias, daí a grande preferência pelos dividendos, mas também complementados ali pela recompra de ação. As recompras, só um ponto complementar, Daniel, a gente cancela todas as ações em tesouraria que estiverem em 31/12 de cada ano. Então, na Assembleia seguinte, elas são canceladas, o que aumenta o dividendo por ação dos acionistas remanescentes. Isso está bem pacificado, é a nossa prática aí de mais de 10 anos, não tem razão nenhuma para mudar, não. A gente tem orgulho de ser aí a empresa que mais distribui resultados aí do chamado setor de saúde do Brasil, com toda certeza. Boa, para explicar um pouquinho essa situação do programa de recompra de ações, o próprio Pacheco chegou a falar para a gente aqui que a empresa deliberou nos últimos 12 meses mais de R$500 bilhão. Tá? E aqui a gente olhando, a empresa tem 552 milhões de ações mais ou menos hoje. É claro que algumas já devem estar em tesouraria. Se porventura a empresa distribuir 552 milhões de reais para 552 milhões de ações, seria R$1 por ação. O que acontece se a empresa, por exemplo, comprar 52 milhões de ações e cancelar essas 52 milhões de ações? Ela poderia distribuir os mesmos 552 milhões, mas agora para 500 milhões de ações, o que daria em torno de R$1,10. Eu estou fazendo de cabeça aqui a conta, posso ter errado um pouquinho. Então, o dividendo da pessoa com a recompra de ação, ela aumenta. Mas o que as pessoas ainda não perceberam, talvez, é o seguinte: ele não aumenta só uma vez, né? Ele aumenta para sempre, porque para sempre a empresa tem menos ações. Enfim, só para terminar aqui, eu cheguei a ver ali na lista que teve 300 e poucos milhões de reais ao longo desse tempo que foi gasto com aquisição de outras empresas. E acho que já faz um tempinho que não anuncia novas aquisições. Existe alguma coisa no radar? Sempre tem, né, Daniel? A gente tem mapeado todo o setor, todos os concorrentes, conhece no detalhe, né, o que cada um faz, o que deixa de fazer. Então, existem raríssimos ativos que nos interessam, mas se existir uma condição interessante, tenham certeza que a gente não vai deixar de fazer, mas apenas bons projetos, boas oportunidades. As oportunidades medianas, aí a gente, né, prefere focar aqui no orgânico, que o retorno é bem superior. Maravilha. Caixa a empresa tem para isso. Bom, eu queria aproveitar e agradecer. Pacheco, muito obrigado aí por ter a gentileza de ter vindo aqui, prestar todos esses esclarecimentos.
falar de uma das empresas mais consistentes da Bolsa e que hoje negocia, como eu mostrei antes, né, com bem abaixo da média dela de preço sobre lucro, e por causa disso até acaba distribuindo um dividend yield bastante grande, até para as pessoas que gostam muito de dividendo. Eu aproveito para deixar aí o espaço aberto para você deixar o teu recado final. Daniel, só posso agradecer aqui essa oportunidade, convidar todos a visitar o nosso site de relações com investidores e, enfim, estamos trazendo aí os melhores projetos, os melhores retornos em relação aí ao setor de saúde, e isso tudo com uma grande disciplina de capital e mantendo uma tradição e um fluxo muito expressivo aí de dividendos. Um prazer breve, até a nossa próxima oportunidade aqui. Valeu, obrigado para todo mundo que assistiu, obrigado ao Pacheco, obrigado a todo mundo da Odontoprev, parabéns pelo trabalho. E você que está assistindo, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos que querem uma boa opção para uma empresa de dividendos e também de você se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificação. Obrigado, abraços, bons investimentos e nunca se esqueça, construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.